Saudações alvinegras, meu nome é Celcinho e esse é o nosso canal Botafogo Sem Mimimi. Eu já te peço, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho da notificação e compartilha nossos vídeos. E aí você vai dar aquele like para ajudar o nosso canal a ser divulgado para mais e mais pessoas. É assim que o YouTube entende, quanto mais like, melhor. No final do vídeo, na descrição, você tem aí os nossos links, né? Aquele link que você sabe é uma forma para você ajudar o nosso canal a se estruturar, né? Para conseguir novos equipamentos, para poder aí fazer aquela interatividade mais agradável. Bom, hoje é segunda-feira e nós estamos aqui para o nosso vídeo pós-jogo. Botafogo 2, Sampaio Corrêa 1. O mesmo resultado do jogo da ida, né? O primeiro jogo. Mas agora esse foi um jogo no estádio Newton Santos e aí nós temos que entrar em alguns detalhes. Bom, como eu sempre falo, eu não gosto de fazer análises individuais. O que me importa? O que importa são os setores do time bem ajustado, né? Um entrosamento entre defesa, meio-campo e ataque, correto? Isso é que importa. Por quê? Porque assim nós estamos vendo que o time está bem treinado e, infelizmente, isso eu não estou vendo. Nós entendemos, eu entendo que o treinador interino, Fábio Matias, ele tem excelentes números, correto? Excelentes números, mas não tem nenhum trabalho feito. Não é possível identificar no time do Botafogo nenhum tipo de melhoria, correto? Temos um elenco superior, né? Em muitos momentos superior aos nossos adversários, porque até então nós só enfrentamos adversários de baixo poder. Correto? O único adversário mais qualificado foi o Bragantino e contra o Bragantino nós fomos simplesmente amassados. Conseguimos um gol, correto? Levamos o gol ali de empate e continuamos a sofrer até o final do jogo. Então, o trabalho do treinador interino ainda não foi identificado. Ah, Celso, mas ele pode ser efetivado. Na minha opinião, vai ser um grande erro, correto? Vai ser um grande erro. Por quê? Já foi observado, eu já observei, que não existe ali uma metodologia. Correto? Não existe uma metodologia. E muitas coisas que a gente vai comentar aqui vão mostrar isso. Bom, então, quanto à nossa defesa, observa bem. Toda vez que ele entrou com o Lucas Alter e Bastos, o Lucas Alter jogou pelo lado esquerdo e o Bastos pelo lado direito. Dessa vez ele botou o Bastos do lado esquerdo e o Lucas Alter do lado direito, né? E nós estamos vendo também que o Lucas Alter está um pouco indeciso nessa movimentação. Ontem ele não jogou bem. Bom, Damian ainda precisa mais de tempo, correto? Ainda precisa mais de tempo. E ele entrou depois ali com o Hugo completando ali a zaga. A zaga ficou um pouco exposta pela fragilidade do meio-campo, porque mesmo com 3 volantes, o nosso meio-campo não conseguiu marcar os jogadores do Sampaio. No primeiro tempo, mais uma vez, nós fomos amassados. Aí você vai ver a origem dessa superioridade do Sampaio Corrêa. Aonde estava? Bom, a origem da superioridade do Sampaio Corrêa no primeiro tempo estava exatamente na formação do nosso ataque. Mais uma vez, uma coisa que eu não entendo, ontem até inclusive estava debatendo com um amigo, que ele falou, pô, você sempre pediu o Diego Hernandes, agora você está dizendo que o Diego Hernandes não serve? E eu lembrei a ele, sim, eu sempre pedi oportunidade para o Diego Hernandes, centralizado,
Baseado em quê? Baseado na declaração do técnico anterior, de que o Diego Hernandes havia estava sendo treinado para jogar centralizado. Ora, se ele está treinando para jogar centralizado, para que botar ele na ponta? Então isso é concepção. Qual é a concepção na formação do seu ataque? Os seus pontas, eles têm que ter capacidade de fazer recomposição. Essa é uma estrutura natural dos jogadores que jogam pelas pontas. Se você não tiver jogadores que consigam fazer a reconstrução, não é defender, é fazer a reconstrução, a reposição ali no setor defensivo, você vai sofrer. E aí ele entrou com o Diego Hernandes e entrou com o Emerson Urso. E pelos dois lados, não foi só pelo lado do Diego Hernandes não, pelos dois lados o Sampaio Corrêa deitou e rolou. O melhorzinho que estava saindo melhorzinho é o Janderson, mas ainda assim é um jogador fraco para o Botafogo, pelo patamar que nós estamos tentando alcançar. Correto? Pelo patamar que nós estamos tentando alcançar. E o que ele foi obrigado a fazer? Aí a pessoa vê, mas ele teve leitura. Claro, ele teve leitura, mas ele já começou errado. Aí o que ele fez? Ele, ainda no primeiro tempo, ele colocou o Júnior Santos e o Savarino. Se você vê aqui a minha escalação, eu escalei o time exatamente assim. Júnior Santos, Janderson, Savarino. Inclusive no meu vídeo eu disse que eu daria um pouquinho mais de oportunidade ao Matheus Nascimento. Correto? Eu daria mais um pouco de oportunidade e começaria o jogo com o Matheus Nascimento. Mas ele já começou todo errado. E ao fazer essas duas substituições, ele ficou impedido de fazer outras. Por exemplo, o Yarlen. Como é que ele iria usar o Yarlen pelas pontas se foi exatamente as duas primeiras substituições que ele fez? Botar dois pontas. Então, só teria uma possibilidade de você testar esse jogador. Qual seria? Tirar o Janderson, ou até mesmo fazer, por exemplo, quando ele tirou o zagueiro e passou o Danilo Barbosa para o lado da zaga, para a zaga central, ele deveria ter entrado com o Yarlen, puxado o Savarino para fazer a meia, mantido o Tietê e o Cauê, mantido Tietê e Cauê, e jogar com o Savarino. Ficaria com o meio campo um pouco mais ofensivo. E aí você entraria com Yarlen, Júnior Santos, 1 contra 1 fortíssimo, e o Janderson ali para finalizar as jogadas. Então a própria escalação inicial dele obrigou ele a fazer substituições que no segundo tempo, depois, para poder melhorar o time, ele não pôde fazer. Por exemplo, dar oportunidade ao Matheus Nascimento. Celso, mas você diz que o cara não serve para jogar no Botafogo. Cara, mas ninguém pode dizer que serve. Eu acho que ele não serve, eu acho ele muito fraco. Mas eu não posso simplesmente tirar ele do time sem ter dado oportunidade a ele. Você tem que dar todas as oportunidades e explicar para o jogador. Matheus Nascimento, o Emerson Urso, o Diego Hernandes, olha só. Todas as oportunidades foram dadas a vocês nas posições respectivas de cada um e infelizmente vocês não renderam aquilo esperado. Portanto, aí sim, como sendo jogadores jovens, nós vamos emprestar você para tal lugar, para tal lugar, para tal lugar. Eu sempre falei isso, entendeu? O que acontece? O Diego Hernandes, ele ficou muito tempo da temporada passada sem ser utilizado. Eu acredito que esse jogador não tenha ganho 1 quilo de massa muscular. Do mesmo jeito que eu lembro dele no primeiro jogo, que foi no jogo da Sul-Americana, que ele inclusive deu um passe lá pro Di Plácido cruzar, né, e saiu o gol do Botafogo. Eu lembro que ele chegou a ser, se vocês não lembram, era um jogo num campo pesado lá fora, ele chegou caindo.
mas ele ainda assim conseguiu dar um passe. Então, desde aquele jogo até hoje, ele não deve ter ganho 1 quilo de massa muscular. Então, não está sendo feito trabalho nenhum com esses jogadores. Eles simplesmente estão lá, eles fazem parte... na minha época, assim, quando eu jogava ali na minha época era infanto-juvenil. Quando eu jogava no infanto-juvenil, no time juvenil, precisava de 2 jogadores lá para... Aí o técnico virava e falava, era Haroldo, né, o nome do nosso técnico. Inclusive, um abraço para o Maurício 89. Era Haroldo o nome do nosso técnico, lá na divisão de base que nós jogávamos. Então, aí ele falava, ô Haroldo, me manda 2 aí. O Haroldo mandava 2 para quê? Para completar lá. Aí fica ali, não joga, não é escalado, terminou o treino, o cara manda de volta, entendeu? Volta amanhã, que amanhã eu vou precisar de vocês de novo. Amanhã eu não vou precisar de vocês não, vai lá pro Infanto Juvenil de novo. É o que está acontecendo nesses jogadores que estão ali, entendeu? Então, mostra que o Botafogo não está tendo trabalho. Está melhorando, está surgindo jogadores novos com boa capacidade, como é o caso do Cauê. Por exemplo, o Cauã ontem não pôde ser utilizado na zaga, porque ele já entrou com a zaga Bastos e Alter. Por que não entrou com a zaga Bastos e Cauã? Entendeu? Então, dentro desse aspecto, ele começou mal e ele corrigiu, claro que corrigiu. Então esse foi o nosso pós-jogo. Eu queria falar também sobre o Maurício do Internacional. Cara, um jogador para uma posição que nós precisamos, correto? Já foi feita a proposta, mas é preciso fechar e é preciso fechar rápido. Entendeu? Para trazer o jogador para dentro do elenco para já começar a trabalhar. É preciso ter agilidade. É um jogador muito bom e vai ser muito importante. Jogador, como eu falei e como eu vi Luiz Castro falar, não existe mais o jogador camisa 10. Não existe. O que existe é o jogador naquela posição. O Maurício também é um jogador de arrasto. É aquele jogador que vai pegar a bola e vai arrastar para acionar o seu ataque. Não é aquele jogador que vai controlar o jogo. Não é. Para controlar o jogo, nós vamos precisar da volta do Alan, da chegada do Alan, né? Que aí o Alan sim vai ter essas condições, correto? O Alan vai ser no Botafogo como foi o Fernandinho no Atlético Paranaense e como é o Rodri hoje jogando no Manchester City. Vai rodar aquele jogo ali e vai fazer a bola, né, flutuar para um lado para o outro. Bom, então com questão ao Maurício, com questão aos treinadores, cara, é urgente ter um treinador. Já foi visto que não temos treinador, que o interino não tem ainda a estrutura para ser treinador. Agora, mas pode... Cara, então, olha só, outra coisa que eu... Para que, já que vai efetivar, vamos supor que fosse efetivar. Você já pensou, cara, um time esse time que nós estamos aí, cara, com 5 dias de folga, cara, se o treinador vai ser efetivado, eu já falaria, cara, não, 5 dias não. Eu tenho que implementar minhas ideias no elenco. Eu tenho que implementar as minhas ideias e o meu time não tem ainda a minha cara. Eu estou jogando ainda mantendo padrões anteriores. Eu preciso implementar a minha cara e aí começar a treinar. E aí você não pode dar 5 dias de folga. Agora, se vai contratar um treinador, tem que ser urgente. Tem que ser urgente. E 5 dias de folga, meu amigo, pelo amor de Deus, para um time desse... Para um time desse, não existe isso, tá? Então tem que contratar um treinador urgente. E eu quero lembrar você que fica aí pedindo interino, vê os times que estão na ponta aí, vê se alguém contratou interino, vê o que o Flamengo... Eu não gosto de falar, mas tem que falar. Vê o que o Flamengo fez quando demitiu o Sampaoli. Foi procurar interino? Foi botar um interino lá? Botou interino e botou quem lá? O Tite. Pô, será que você não entende isso, cara? Será que você, torcedor do Botafogo, não consegue entender isso? Não existe treinador interino. Existe treinador com experiência, com
capacidade para fazer o time sair de uma situação ruim e ir para uma situação boa. Ele tem que ter essa experiência, ele tem que ter essa vivência. A experiência é feita de 39, 40 rodadas, 52 rodadas. Eu fiz a soma para você. São 38 rodadas aí do Campeonato Brasileiro. São 6 rodadas no mínimo da Libertadores. 38 com 6 já são 44. Correto? 44. Mais as rodadas da Sul-Americana que você vai passando. No mínimo você vai jogar 2, né? Ida e volta, já são 50. É o 46, são 46 rodadas, cara. E se você vai, você tem que ter aí um treinador capacidade. Se pegasse aí o Campeonato Carioca, você vai ver que o treinador tá fazendo 60 partidas da temporada. Aí você vai pegar um cara que fez 6 partidas, 7 partidas e vai dizer que o cara tá apto para dirigir o seu time? O cara que nunca dirigiu um time durante 30, 40 rodadas. Pega o histórico dele e vai ver lá se ele dirigiu um time profissional, numa liga profissional, durante 30, 40 rodadas. Você vai ver que ele não fez isso. Ah, ele passou pelo Bragantino. Passou pelo Bragantino, era lá no Sub-20. Ah, era lá no Sub-16, 17, 18, 20. Não tem essa experiência. Ok? Então, vamos entender isso. Ok? Técnico com capacidade, com experiência. Ah, pode dar errado, mas você deu errado tentando fazer o certo. E não dá certo fazendo errado, porque fazendo errado não vai dar certo. Não vai dar certo. Eu quero que você me diga, olha só o que eu estou falando, para depois dizer, você falou que... Olha o que eu estou falando. Eu quero que você me diga um técnico interino que tenha pego o time na primeira rodada e tenha levado o time a ser campeão na última rodada. Entendeu? Não é aquele que pegou no meio do caminho, não. O que pegou na primeira rodada e levou o time a ser campeão na última rodada. Em 40 anos aí de Campeonato Brasileiro, em 40 anos de Campeonato Brasileiro, em 20 times que disputaram a competição, eu vou te dizer, se você achar 2, 3 no máximo. 40 anos de Campeonato Brasileiro, 20 times, 2 ou 3 no máximo. E eu duvido você achar. Eu quero que você ache um interino que pegou na primeira rodada e levou até a última rodada e fez o time campeão. Você vai encontrar em 40 anos 20 times. Ó, 40 vezes 20 dá 800. Então, você vai encontrar 2 ou 3. Só, mais nada. Eu passei um pouquinho do meu vídeo. Esse é o nosso vídeo de hoje. Botafogo sem mimimi é o nome do canal. Meu nome é Celcinho. Se inscreve, ativa o sininho da notificação, compartilha nossos vídeos e dá muito like. Muito like. Eu falo pra você sempre, aqui é sem mimimi, não tem caô, meu irmão. Não tem passapano, não tem nada disso. Isso é olho no olho, cara a cara. Como um amigo lá falou, você pediu vaga para o Diego Hernandes, mas pelo lado central. E para mostrar para ele que foi dada a oportunidade a ele. Ué, se não foi dada a oportunidade a ele, para que está mantendo ele ali, cara? Isso é uma covardia. Isso é uma covardia como jogador. Está ali, não está treinando bem, não serve para o nosso patamar, vamos, John Textor, aqui, ó, esse aqui, cara, você precisa ir, porque... Cara, é a vaga, ó, Jacob Monte, eu já falei, Jacob Monte, Diego Hernandes, cara, são 2 estrangeiros no time. São 2 estrangeiros no time. Você aí fica limitado. Você aí fica limitado. Porque você preenche vaga com estrangeiro com jogador que não vai ser jogado, que não vai jogar. Com jogador que não vai jogar. Então é por aí, ok? Um grande abraço, saudações ao Alvinegro.